tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje ao Festival Impacto, à Joana Gama. Portanto, agora chegou a pessoa séria, acabou-se a comédia, porque é o tipo que traz o lado da negatividade e dos problemas e destas coisas todas. Não, estou a brincar. Eu hoje encontro-me aqui num palco que é um palco muito diferente daquele onde eu costumo estar. Portanto, o meu palco é o palco da psicoterapia e onde eu sou normalmente um ouvinte e não um locutor. É também um palco que me convoca para um lado que eu não me sinto propriamente à vontade, que tem a ver com estes aspectos da ética, assim dizendo. Porque eu acho que a psicologia e a psicanálise, que é mais a área da minha formação, não deverá ter muita coisa a dizer acerca da ética, ou seja, da polis, da relação que depois as pessoas vão tendo umas entre as outras, mas pode ajudar a informar um bocadinho esta discussão e a discussão sobre os limites da ética e sobre no humor. E, portanto, eu andei a pensar o que é que poderia falar acerca de hoje, então decidi apresentar-vos um pouco do que é que são certas perspectivas fundamentais sobre o humor na nossa ótica, e estive muito atento às coisas que foram falando, quer antes de iniciarmos aqui o festival, quer estas que vocês fizeram como apresentação, e porque vão cruzar precisamente com as questões que eu tenho para vos apresentar. Portanto, a psicanálise relativamente ao humor dividiu um bocadinho o humor em três grandes categorias. Seriam propriamente os gracejos, que será a piadazinha que nós vamos metendo assim uns nos outros, como vocês também foram fazendo há pouco. Depois existe propriamente aquilo que é o cómico e existe o humor. E então eu trouxe-vos mais ou menos três piadolas, assim dizendo, para exemplificar o que é que significa cada uma e o que é que está em jogo em cada uma, para nós vermos o que é que existe de comum, o que é que existe diferente e como é que isto contribui para a construção daquilo que eu vou designar em geral como o humor. Portanto, a primeira, eu vou começar por contar, provavelmente alguns de vós já conhecem e tem a ver com o bocage. O bocage, certo dia, chega a uma festa da nobreza e, entretanto, há uma senhora, coitada, ela descuida-se, dá um pum, e, entretanto, quando dá um pum, ele vai e avança em frente e disse: senhores, o pum que a senhora Condensa deu não foi ela, fui eu. Portanto, este seria um gracejo. E o próprio Freud vai buscar esta ideia dos gracejos, dos xistes, assim dizendo, e vai-lhe atribuir uma característica muito pessoal. Ele vai dizer, ok, aquilo que está aqui em causa é o processo grupal. E, portanto, o que é que está aqui a passar? Há uma certa norma que existe dentro do grupo e o gracejo o que vai fazer é tentar infringir essa norma. E, portanto, vai utilizar uma certa agressividade e uma espécie de um pequeno ato de rebeldia e vai colocar aqui em causa, então, toda a norma. Qual é que seria a norma? Neste caso até é um bocadinho difícil, porque há duas normas. Uma que nós não devemos dar puns, não é? Quando estamos em situações sociais. A segunda, não é? Realmente é muito chato levar com um pum em cima quando estamos em situações sociais, não é? E, portanto, ele vai a esta e faz uma coisa muito difícil, não é? Quer dizer, o senhor, ele assume a autoria do pum, denunciando a própria autora do pum, não é? E, portanto, deixa tudo ali numa circunstância um bocadinho difícil para a pessoa. Esta maneira de produzir, o Freud achava que no fundo, acaba por ter muito a ver com os processos sociais e vai utilizar o processo das categorizações. Portanto, vocês há pouco falavam acerca dos grupos e de fazer as brincadeiras sobre uns e sobre outros, e isto não é por acaso. É preciso haver aquilo que o Freud denominava como uma paróquia. Há um grupo e há um grupo sobre o qual vai haver uma brincadeira. Neste grupo seria a nobreza, portanto, o próprio bocage não era representante da nobreza, havia nobreza que devia ser muito pura e muito elevada, e afinal a senhora descuida-se e dá um pum, assim dizendo, e ele vai meter-se a gozar com esta história. Isto é importante porque todo o humor depois parece que trabalha um bocadinho sobre estes grupos específicos e, na realidade, há qualquer coisa da ordem do gozo que vai circulando, e esta é uma anedota que se conta desde os tempos do bocage, não é nenhuma brincadeira, continuamos a fazer humor com estas coisas, o humor continua a circular e a trazer qualquer coisa de libertador, qualquer coisa da ordem da rebeldia, assim dizendo, e qualquer coisa da ordem da agressividade. E, portanto, o humor, logo, nestes xistes, nestes graceios, tem essa característica e vai-se opor a uma certa normatividade e que nós queremos, no fundo, fintar. Depois, vou-vos contar uma segunda anedota que, no fundo, ilustra aquilo que é o cómico. E é uma anedota, assim dizendo, terrível. É uma anedota sobre dois invisuais.
estes invisuais. Um deles era um tipo muito forte, muito grande, e o outro era um tipo muito fraquinho, muito mole, mas tinha uma particularidade. Ele conseguia ver de um dos olhos. O outro estava completamente... E este ele ainda conseguia ver qualquer coisa. E, entretanto, certo dia eles estão a passear pela praia e diz este magrinho para o outro: epá, porquê é que nós não vamos dar uma volta de barco e passear pela praia, não é? E, entretanto, o outro diz: epá, nós os dois, nós cegos, ainda por cima tu tão magro, tão incapaz, como é que nós vamos conseguir andar no barco? Epá, eu tenho uma ideia. É assim, tu vais a remar e eu vou lá à frente e vou olhar com o olho, que ainda vê um bocadinho, não é? E vamos dar uma volta de barco. Então, lá se metem eles os dois pelo barco adentro, entretanto vão remando, o magro vai dizendo: vá, rema, rema, força. E lá vão remando, 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 só que vem uma onda. O mais forte tem de fazer muita força no remo, o remo salta, bate no olho do outro rapaz, do olho bom, do rapaz que ainda tinha o olho do cego, e entretanto ele vai e diz assim: epá, pronto! Porque ele estava muito aflito com o que estava a acontecer. Bem, o forte que lá estava a remar pensa que eles estavam a chegar à terra, vai e manda-se para dentro da água. Vocês perdoem-me, é uma história tenebrosa, horrível, mas que nos faz rir. Então, o que é que o Freud achava sobre esta história? E é aqui que eu quero chegar. Ele achava que o cómico era precisamente uma espécie de revelação daquilo que era o obsceno. E, no fundo, nós estamos a rir de uma coisa, não é? Que é perfeitamente horrível. Se fosse na nossa vida real, se fôssemos dois cegos que queriam fazer isto, quer dizer, nós ficávamos apavoradíssimos com a ideia. Ainda por cima, se isto fosse levado para a frente, quer dizer, nós iríamos tentar salvar as pessoas, fazer qualquer coisa. Mas, como nós estamos a trabalhar no campo do imaginário, e é aqui que a comédia também vai trabalhando, isto é completamente... como é que eu ia dizer, não tem consequências, é inconsequente, não é? E, portanto, nós podemos brincar, tipo, no mundo da fantasia, com qualquer coisa que tem algo de malicioso. Portanto, o Freud achava duas coisas, que, por um lado, era a nossa superioridade ficava jogada em cena. Eu não concordo assim tanto com essa ideia, concordo com outra ideia. É que há um lado de malevolência que pode vir ao de cima e que no fundo é inconsequente e que não faz mal a ninguém. E isto, mais uma vez, seria também libertador. E por isso é que o humor seria libertador. Nós, no plano da fantasia, poderíamos concretizar qualquer coisa que vinha mais do nosso lado inconsciente, do nosso lado doído, e podíamos ali, nestas brincadeiras, contactar com a nossa própria malignidade ali para alguns momentos. E então esta ideia de uma revelação de qualquer coisa que é obscena, mas através de palavras que são relativamente suaves. Isto seria, propriamente dito, o cómico. E depois existe uma terceira categoria. Eu sou o que as organizo em terceiras categorias, existem muitas mais, ele vai fazendo uma definição muito extensa, e a outra seria propriamente a do humor. E no caso do humor havia algo diferente da primeira, portanto, dos gracejos e também deste cómico, que era, no gracejo e no cómico havia uma ligação entre o inconsciente e o ego, portanto, vinha qualquer coisa de trás e que vinha até o ego para se poder fazer uma brincadeira. No caso do humor, não, era diferente. E ele dá um exemplo do que é que ele considera o humor. Então, a história também é mais uma piada ilustrativa em que há um homem que é condenado a pena de morte e, entretanto, ele vai ser executado e é uma segunda-feira e quando ele vai para ser executado ele vai e diz assim: epá, esta semana está a começar excelentemente bem. Esta é um bocadinho diferente. E o que é que o Freud achava? Que, no fundo, neste caso, não era tanto uma ligação com o inconsciente, mas era uma ligação com o superego. Então, o superego, que é o nosso juiz interno, iria-se aliar um bocadinho ao ego para lutar contra as adversidades externas, que é o caso de eu ser executado. E, portanto, neste caso, aquilo que faria o humor, o que ele achava que era a base do humor, era esta ideia de superioridade do eu e queria vencer a própria realidade. Assim dizendo, claro que é uma ilusão, mas quer dizer que a melhor situação de poder brincar com o facto de eu estar ou ir ser executado, não é? Portanto, não caírem no outro lado. Então, o humor trabalharia sobre isto, propriamente dito. Isto são três categorias. E em qualquer uma delas existe aqui pontos diferentes, como eu referi, mas também existe uma referência que é igual. Assim dizendo, é que parece que quer a comédia, quer os xistes, quer o próprio humor, assim dizendo, vão e estão sempre a lutar contra a repressão. Ou seja, parece que há uma condição sine qua non que é, tem de existir repressão, tem de existir normas, elas podem ser internas, propriamente ditas, ou elas podem ser externas, como neste caso, e, no fundo,
a comédia labora sempre sobre isto. Portanto, parece não haver possibilidade, de acordo com estas justificações ou explicações, não é? Não existir tipo uma censura e a comédia não ser uma brincadeira com a censura e, portanto, um ato de rebeldia, um ato de liberdade e um ato também de descarga. Por isso é que depois nós achamos piada estas coisas, que é para podermos ir buscar as nossas coisas também mazinhas, que é para podermos gozar um bocadinho com os outros, ter sentimentos de superioridade e, portanto, este espaço todo do humor é o que nos permite nós trabalharmos ou brincarmos ou libertarmos, como há bocadinho também o Mir dizia, não é? E, no fundo, retirar uma certa negatividade, que é a negatividade que vem do lado opressivo, assim dizendo, de todos os construtos sociais, porque nós também precisamos de um bocadinho de limites, assim dizendo. Portanto, para terminar, o que é que eu queria dizer era que não vou dizer mais, nem fazer mais nenhuma afirmação e gostava de voltar à pergunta, ou seja, voltar a uma espécie de pergunta, no fundo, para poder concluir. E era esta, que é, colocámos a ideia neste painel de quais é que são os limites éticos para a comédia, mas eu gostaria de colocar ao contrário, que é até que ponto, ou quais é que são os limites a partir dos quais a ética, não é, pode mesmo matar a comédia. E, no fundo, é esta questão que eu deixo, para depois podermos falar um bocadinho acerca disto. Muito obrigado.